Salve, salve! Se você chegou aqui é porque você está querendo evoluir no seu desenho, você está querendo melhorar no que você está fazendo, você está querendo impressionar, não somente se impressionar, mas impressionar os outros com desenhos, com as artes. Então eu vou desenhando essa pera de um jeito simples, vou disponibilizar tanto o esboço quanto a figura original, tá? Para que vocês venham acompanhar. E eu peço para que haja uma evolução, vocês acompanhem o vídeo do começo ao fim e não deixem de estar prestando atenção nas dicas e tentando reproduzi-la, porque assim vai trazer um crescimento para você. Tudo bem? Espero que você tenha entendido que é um exercício para que você cresça, para que haja evolução nos seus desenhos. E nada melhor do que natureza morta, tá? Eu queria fazer um círculo, ensinar a fazer numa esfera, né? E assim usar o degradê. O degradê é sair do escuro para o mais claro, usando o peso da mão. Quanto mais leve, mais claro, quanto mais escuro, mais pesado, mais escuro. E isso você vai ter que dominar para fazer qualquer tipo de desenho, desde o realismo até um HQ, ou um anime, ou um cartoon, seja lá o que for, você precisa entender o peso da sua mão. Toda vez que você for fazer desenho, o esboço for feito com grafite, você tem que tirar o excesso do grafite com a borracha. Normalmente, quando a gente tem condição, a gente compra a borracha limpa-tipo. Mas já que eu falei, eu tenho essa borracha, mas eu falei, para todo mundo tá fazendo junto, vou usar essa borracha de plástico mesmo, essa que você usa na escola, tá bom? Vai tirar o excesso. Se você usa lápis de cor azul, verde ou vermelho, não vai precisar apagar não, porque depois se mistura com as cores. Mas no caso do grafite, você tem que tirar o excesso. Aí você tá vendo tirando o excesso do grafite. Não é para apagar, é só para tirar o excesso. Olha, nunca limpe o papel com a mão e nem sopre para não sair gotas de saliva da sua boca e manchar o desenho. E a sua mão também solta um óleo, então não passe a mão. Arrume uma vassourinha, balance a folha, faça o que quiser, só não coloque a mão. Inclusive, eu passo esse pincel, eu uso como uma vassourinha e eu também uso um plástico azul para mim. Podia ser papel, podia ser qualquer coisa, só não pode encostar a mão no papel, tá bom? É a primeira dica, não encosta a mão no papel. Vocês vão ver que eu já vou começar com um lápis escuro, no caso esse é o marrom. O primeiro lápis de cor é o marrom. E vocês vão entender uma coisa que eu vou falar várias vezes. Tempo. Você tem que entender que tudo leva um tempo. Você trabalha com tempo. Tempo é seu amigo, não é seu inimigo. Você precisa entender de verdade que seja lá o que você estiver fazendo, tem que rolar um prazer no processo, um prazer na criação. Então, pense desse jeito, vou acabar e vai ficar lindo. E mais interessante, quanto mais você demorar, quanto mais tempo demorar, mais bonito vai ficar. Então não fique pensando que vai postar, vai sair gravando, vai sair tirando foto, não. Pensa que você vai terminar e vai ficar bonito. Faça pra você, faça pra guardar pra você, tá bom? Você tá vendo que eu já tô fazendo todo o contorno da fruta de marrom, tá? Mas você não já apagou o grafite? O grafite borra, o lápis de cor não borra, ele se mistura, entendeu? Olha a dica. Deixa eu falar pra você, não existe uma regra, tá? Assim, para que cor vou começar a pintar o desenho. Eu prefiro entender qual é a parte escura. Porque se eu dominar o que é a parte escura, qual é o tom que eu quero, depois para clarear, para mim, é o mais fácil. Mas você pode começar do mais claro? Pode. Eu prefiro mais escuro por essa mentalidade. Entenda outra coisa. Tudo é na sua cabeça, tá? Tudo é mentalidade. Outra dica que eu vou deixar para vocês aí. Você viu a ponta desse lápis? Tá bem fininha. Quanto mais fino, melhor. Então você tem que estar afinando essa ponta com a lixinha ou com um estilete, com a faca no chão, numa pedra, em algum lugar, tá? Mas não esqueça, eu começo sempre do escuro para ir no degradê mais claro, tá bom? E aí a gente vai fazendo aí, vocês vão me acompanhando. Dá uma olhada nisso. Eu tô pintando a ponta por causa que é o seguinte. Tá vendo que a ponta chanfrada, ela tem que estar sempre pegando a pontinha da parte mais fina do lápis. Não igual a primeira, mas igual a segunda imagem. Tá vendo? Sempre rodando para pegar a ponta chanfrada. Então, por isso vou pintar o lápis, um ladinho aqui para vocês verem, que eu vou ter que ir rodando esse lápis. Para que você pegando aquela parte mais chanfrada, a parte bicuda, a parte fininha do lápis, tá? Então isso é outra dica monstro.
Ah, e outra coisa, deixa eu ver se eu for falar para vocês. Quanto mais distante sua mão tiver da ponta do lápis, você vai ver que a ponta, tá vendo o risco preto ali, ó? Você vai ver que ele vai girar. Então, quanto mais sua mão estiver longe da ponta do lápis, lá já ficou vermelho porque eu tenho que ir girando, procurando melhor a parte mais fininha do lápis. A parte bicudinha, a parte fina, a parte chanfrada. Então, quanto mais longe sua mão estiver da ponta do lápis, mais claro sua pintura vai ficar, tá? Quanto mais longe sua mão estiver da ponta do lápis, mais clara vai ficar. E se for um lápis bem pequenininho? Aí você tem que usar a ponta da sua mão mesmo, você tem que entender que a sua mão tem que pegar essa leveza. Mas eu posso deixar essa dica desde já, tá? Para ir se dominando essa força. Mas também, quanto mais longe, também impreciso fica também, tá bom? E não esquece que tem que ir girando a ponta do lápis, eu acho que vocês conseguem vendo aí. Como eu falei e vocês prestaram atenção, acredito, eu usei primeiro todo o lápis, esse é um lápis verde, tá? Um verde escuro. Eu primeiro pintei tudo o que eu queria de escuro, tá? Eu pintei e usei o marrom para fazer a parte escura, tá? Não passei o lápis preto, passei o lápis marrom para fazer toda a parte escura. E agora eu vou usar o verde escuro para estar pintando todas as partes. Vocês viram que eu comecei pintando, vou usar sempre cor escura primeiro, tá bom? Essa é aquela dica de sempre. Tá vendo que tá segurando um pouquinho mais perto mais perto da ponta? Porque eu queria que ficasse mais escuro. E quanto mais longe da ponta, mais claro fica. Mas eu tô mais perto da ponta, então tá ficando mais escuro. Agora vamos para mais uma sequência, que são lápis. Vou usar lápis claro, tá? Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Vou estar usando lápis claro aí, passando em cima de tudo agora, tá? Para dar aquele contorno, para trazer vida pro desenho, tá? Esse é um verde claro. Esse é um verde claro. Então vou dar uma acelerada aí, pro vídeo já tá ficando grande. Deixa eu falar uma coisa muito importante. O tempo, você precisa entender que tem que ser devagar. E o tempo. E se você estiver vendo aí, eu vou continuar girando a ponta do lápis. Tô fazendo devagar. Tô fazendo de forma circular, tá? Eu devia ter falado isso antes. E passando bem devagar, sempre devagar, sem acalcar o lápis, sem apertar o lápis no papel, tá? O lápis tem que sair, o grafite, a mina tem que soltar no lápis natural, do papel naturalmente, tá? Quando for precisar apertar, você aperta. E você pode notar que eu tô sempre girando e não me preocupando com o tempo. E sempre vai fazendo pequenos círculos. Não sei se você consegue notar ali, ó, pequenos círculos. E girando o lápis. Você vai notar que eu tô sempre girando o lápis. Não esquece do tempo. O tempo é nosso amigo. Você lembra que eu falei que quanto mais perto da nossa mão tiver da ponta do lápis, mais escuro seria e mais precisão eu teria? Aí, esse é o exemplo. Eu precisava escurecer esse pedaço e eu então usei essa técnica de colocar a mão mais perto do grafite para ficar mais escuro e também não errar onde os meus traços aqui, tá bom? E vamos seguindo com o desenho. Vocês estão entendendo os lápis que estão passando aí, né? Porque por enquanto só foi o lápis o marrom, o verde escuro e o verde claro, tá? Em tudo. Depois eu vou usar, pra frente eu vou usar o canela, mas por enquanto é só esse lápis mesmo. E de agora, daí pra frente, só vou estar usando mais o verde e o marrom para dar uma escurecida nos lugares aí que tá necessário, que vocês vão ver no desenho que vocês vão acompanhando. E eu podia estar falando devagarinho, né? Mas eu queria que vocês pegassem todas as dicas e eu visse mais de uma vez se fosse possível aí, tá? E agora, de agora em diante, eu vou só dar corpo à nossa pera, tá? Com lápis verde claro. E quando precisar, eu vou usar o marrom para fazer a sombra, beleza? Agora vou acelerar o vídeo de novo. Aí, lembre-se de não colocar a mão no papel, tá bom? E o próximo lápis que a gente vai usar vai ser o que vai deixar bonito o desenho, tá? Que é o amarelo aí, o que vai dar vida à pera, tá bom? Vamos aí continuando pintando. Gosto de falar vamos continuar rabiscando. Você vai notar que eu tô deixando e tô preservando algumas áreas brancas, que é o brilho do papel. Mas por que você não usa o lápis branco?
Mas se o papel já é branco, por que eu vou ter o trabalho de pintar onde já tá branco depois passar a borracha? E tem outra, não fica legal depois você passar a borracha, né? Então seria legal sempre preservar a área branca. E eu não marco como eu faria no preto e cinza, já deixo o lugar branquinho. Aí você vai seguindo aí, e mais amarelo. E não esquece, tempo é nosso amigo. Não pense em acabar logo, tá? Pense em deixar bonito, tá? E não coloque a mão no papel nunca. Eu tô usando esse plásticozinho azul, esse plástico azul, mas pode usar qualquer tipo de papel. Eu já usei até bula de remédio para você ter noção. Só não pode colocar a mão no papel. Nesse momento do desenho, eu já estava ficando cansado e, sabe, já estava passando o lápis já de qualquer jeito. E eu tinha que, daí eu tenho aquela hora de parar, para tudo, começa de novo, tá? Para, observa, não faz de qualquer jeito porque vai ficar feio. Então eu fui, parei, pensei, né? E na minha cabeça assim já fui fazendo devagarinho. Pode ver que eu continuei deixando as áreas brancas preservadas, tá bom? Mas não esquece que o tempo é amigo, não é inimigo. Com o mesmo lápis marrom que eu fiz quase tudo aí, com marrom escuro, eu também vou fazer o talinho aí da pera, tá? Eu vou usar só o lápis marrom, vou usar o lápis preto e vou usar o lápis branco também para mesclar as cores. Então você vai acompanhando aí. A observação do desenho é tão importante que eu vi que precisava de um pouquinho de cor, tava precisando de mais sombras. Aí eu peguei o lápis canela e fui, não é o marrom, esse lápis é um lápis canela. Para dar porque o canela não é um vermelho, mas também não é marrom e também ele combina com um pouco amarelo. Para dar mais vida no desenho. Então, uma coisa que eu posso falar para você, se achou que o desenho está acabado, dá uma olhada, vê se realmente é aquilo. Como eu disse, né, o tempo, cara, o tempo é nosso amigo. Então tem tempo, eu tenho tempo pra caramba para fazer. Então eu fui vendo de longe aí para ver como é que ficava. E você vê que eu preservei as áreas brancas, né? Então, eu mantenho em branco, fica brilhoso. E os detalhes, ó, detalhes. Não se esqueça de olhar de longe. Eu tinha esquecido de pintar o pedacinho ali no fundo, cara. Como é que eu não podia ter esquecido disso? Não esqueça, não coloque a mão no papel, nunca. Usa sempre um suporte embaixo aí. E agora eu vou te mostrar para que serve o lápis branco. O lápis branco ele serve para traz homogeneidade. Ele faz com que ajude a misturar as cores, ele deixa bonito, vai deixar um pouco opaco, mas ele deixa bonito. E eu usei para pintar dentro do branco, para não ficar um branco muito estourado de branco. Aí eu passei um branco do lápis, que ele não é um branco, ele é um branco lápis, tá? Então eu usei para mesclar as cores aí, tá bom? Normalmente usa sempre a cor mais clara que você puder achar, ele que vai ajudar a mesclar as cores, beleza? No caso eu usei para estar dando uma clareada nesse branco aí. Beleza? E é para isso. E para finalizar o nosso desenho, para não deixar ela flutuando aí no papel, eu fiz um fundo. Aí eu vou usar lápis preto, tá? Para fazer esse fundo. E vou usar o preto, o cinza. Mas é uma coisa bem simples, vou fazer uma sombra embaixo aí. Isso aí é importante, tá? Você dá uma olhada aí como é que faz, não é muito difícil não. É bem mais simples do que qualquer coisa. Ponta sempre limpa e não coloque a mão no lápis, não coloque a mão no papel. E diferente de todo mundo, tá aqui o lápis que eu usei. O verde escuro, o verde claro, o marrom, o canela e o amarelo. E para fazer o fundo, né, a sombra, o cinza, o branco, o cinza e o lápis que eu fiz para contornar e tudo, fazer o esboço. E assim nós finalizamos a pera colorida, tá? E vamos para preto e cinza.
Diferente da preta e cinza, eu não vou precisar apagar meu esboço. Já vou direto passando o lápis já e fazendo um contorno nele para mim saber já onde eu vou ter que pintar. Se fosse no colorido, eu ia ter que apagar para tirar o excesso do lápis, né? Mas no caso do preto e cinza não, já vou direto. Uma coisa que eu não falei nenhuma vez lá no colorido, você precisa fazer camadas. Quantas camadas? Cara, no mínimo 3 camadas. No caso do lápis preto e cinza, eu já vou fazendo todo o lápis, todo o fundo com preto com o cinza do grafite, tá? E o lápis que eu uso para fazer isso, o lápis vai ser sempre os 3 pertinho um do outro, que é o B, HB e o 2B talvez, mas é mais o HB e o B, tá bom? E faço todo o fundo primeiro, todinho, diferente do colorido, eu não posso sair pintando tudo da mesma cor, eu tenho que vir devagar, e aqui, o devagar aqui também, mas tô falando devagar, que eu tô dizendo, é que eu tenho que passar o lápis para fazer esse fundo, e eu não preciso me preocupar, precisão, segurou perto da ponta do lápis, precisão, segurou longe, quer dizer que eu quero que fique mais claro, e assim vai em todo o desenho. Você vai ver agora que eu vou estar preservando, vou já estar marcando, demilitando, deixando já o local onde vai ficar os brilhos. Então, diferente do colorido, eu já venho marcando com lápis, aonde vai ser as partes de brilho, tá? E agora eu vou sair rabiscando aí. Após ter feito o fundo, eu pego um pedaço de papel, dobro ele desse jeitinho aí, tá? Papel higiênico mesmo, papel higiênico. Arruma uma marca boa desse papel higiênico. Pra quê? Pra esfumar. É com papel higiênico, cara. Não é com o dedo não, nem com algodão. Tanto com o algodão até concordo, mas com o dedo jamais, por causa do óleo que eu falei da nossa mão. Pra ter precisão onde eu quero passar, eu dobro a ponta e vou passando em todo o desenho pra tirar os riscos, os traços que ficaram, né? E esfumar o desenho é muito bom, cara. Muito bom, é necessário, tá? Fica a dica. Aqui tá os lápis que eu vou usar, tá? O 3B, o B, um 7B. Esse é um extensor para usar o 7B também, que eu tô bem pequenininho, tá? E vou te mostrar como eu uso o extensor. Eu coloco a pontinha dele lá e ele vira um lápis grande com esse negócio aí. É caro? Mas a gente precisa muito dele. Porque esses lápis aí, eles são um pouquinho caros. Esse lápis que eu tô por último é da Maped. Ele é baratinho, ele é o 6B, que eu também vou usar também. Mas eu coloquei ele mais pra mostrar pra vocês um materialzinho a mais. Aí eu limpo tudo, né? E marco os lados. Agora eu vou começar a marcar o escuro, para já pensar já para dar uma vida já no desenho, tá bom? Então já vou marcando todo lugar que eu quero escuro, e agora é só rabiscar. Uma coisa no desenho preto e cinza que eu gosto muito, que é o esfumar. Cara, ele dá, pra mim é o que ele transforma, ele faz mágica. E como vocês sabem, né, eu tô usando sempre um papel para esfumar. Existem outros materiais para esfumar, como algodão, pincel, mas para esse desenho, somente o papel higiênico. Eu prefiro o papel higiênico do que o algodão por causa da precisão do papel higiênico. O algodão, por mais que nas áreas eles façam as mesmas coisas, mas nas áreas que eu tenho precisar de precisão, o algodão não me ajuda muito. E outra coisa que eu vou fazer também, aproveitar aí que já tô falando, eu vi que depois que eu esfumei, não tá ficando escuro para dar contraste, um contraste bonito. Aí eu vou usar o lápis 6B para isso, para ficar mais escuro. Eu falei lápis 6B, né? Não, mas eu vou usar o lápis 7B.
7B para ficar mais escuro, para dar mais contraste, para trazer mais vida. E é uma coisa que a gente tem que entender também, que a gente no começo tem muito medo de escurecer o desenho. E eu nem sei porquê, todos têm, mas tem que perder esse medo e começar a colocar cor para dar contraste ao desenho. É o que deixa ele bonito. O pincel, como eu disse, ele também vai servir para esfumar. Ele vai fazer com que o grafite impregne no papel e faça com que fique mais escuro, mais bonito, tire os riscos, muito bom. E eu vou continuar esfumando agora com os materiais que você me viu, que é o papel higiênico. Só não vou usar esfuminho nesse desenho, mas vou usar papel higiênico e é isso, vou esfumar para tirar todos esses riscos. Tá vendo que não tá ficando ainda bonito? Tá marcado ainda. Agora é só lápis mesmo para tirar isso. Eu vou continuar esfumando, vou usar tanto lápis para fazer o que eu quero, mas continuando esfumando o desenho, mas sem sumir com o brilho dele, né? Sem sumir com o brilho do desenho. A gente tem que fazer tudo para não ficar com a borda suja, fazer um desenho sujo. Então, você sempre tem que ter cuidado para deixar sempre limpo. Eu, porque usei papel, fui fazer correndo, deixei algumas manchas. Aí eu usei uma gambiarra que eu fiz para que não ficasse sujo na lateral do desenho e ele ficasse limpinho. Por isso tem que ser muito preciso quando estiver fazendo os desenhos, para que não fique um desenho sujo bagunçado, né? Eu vou tentar arrumar aí, ó, mas o ideal era fazer devagar para que isso não acontecesse. Ou seja, a pressa é inimiga. E não esqueça, nunca coloque a mão no papel. Nunca coloque a mão no papel. Use o pincelzinho para limpar, para fazer ou um paninho, mas nunca coloque a mão no papel. Tem uma dica sobre desenho realista que não pode fazer risco, né? Não tem contorno, mas se você usar o lápis com a ponta bem fininha para ficar quase na mesma tonalidade da cor que você está usando, fica perfeito, cara. E não vai dar aquele tom de desenho, mas vai trazer um lado bem realista. E agora já tô dando acabamento, né? Arrumando alguns pontos. E a parte que eu gosto do desenho preto e cinza é essa, na hora de dar o acabamento. Que é a hora que você para, olha, arruma aqui, ajeita ali. Eu, particularmente, a parte que eu mais gosto mesmo no desenho, o realismo, é essa. Onde a gente usa muito da percepção e observação. Os próximos vídeos que eu estiver fazendo, eu vou ensinar vocês sobre os lances dos esfuminhos, do papel, do pincel, que é esse tipo de pincel que existe. Eu vou fazer isso porque eu vou mostrar agora esse pincel verde. Ele é mais largo, áreas maiores. O problema é que ele vai fazer com que apague algumas coisas, ó. Que nem eu tirei o brilho do desenho. E eu vou ter que usar uma borracha agora, tá? Não vou usar lipa-tipo, mas eu vou usar uma borracha comum para fazer esses brilhos, tá bom? Mas eu vou fazer um vídeo só falando de borracha e de esfuminho, tá? Qual é o uso deles. Vocês vão notar que parece que o preto e cinza acabou primeiro, foi mais rápido, porém ele usa mais técnica, usa mais peso da mão. Não, na verdade os dois é igual, mas o colorido é muito mais trabalhoso, muito mais trabalhoso. Eu gosto do preto e cinza, mas o colorido também é trabalhoso. Pelo trabalho dele, faz com que ele seja gostoso de lidar, mas eu tenho mais prazer de fazer o preto e cinza, o preto e branco. Eu queria estar falando para vocês assim, ó, que realmente parece ser mais rápido, mas um é muito mais envolvido com técnica do que o outro, em minha opinião. Mas os dois merecem vivas e salvas, por isso que eu vou migrar de rápido pro colorido e voltar logo pro meu preto e cinza que eu gosto tanto. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês continuem me seguindo, os que estão me seguindo. Quero que vocês comentem, compartilhem. E é isso, gente. Muito obrigado, espero que gostem e é isso. Obrigado, valeu. Olha os lapisinhos que eu usei, ó. Valeu, obrigado e tchau!